Juízes capítulo 12. Para aqueles que estão acompanhando a exposição de Juízes, já perceberam que a época dos Juízes não foi uma época muito boa na história de Israel. Uma época em que foram lançadas as bases da apostasia em Israel, que vão fazer com que séculos depois Israel, então, terminasse quebrando definitivamente a aliança com o Senhor e então fosse disciplinado pelo Senhor, sendo levado ao exílio. A decadência na época dos Juízes, ela é expressa no livro de Juízes através de palavras que são repetidas algumas vezes no livro de Juízes. Está em Juízes 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Veja, repetidas vezes, o livro de Juízes nos informa que o caos em Juízes se dá porque não havia rei. O autor de Juízes está preparando a nação de Israel para o rei que viria. E esse rei seria Davi, o rei messiânico da nação de Israel. O rei prometido, o rei Davi. Davi, então, ele iria trazer Israel para o louvor, para a adoração ao Senhor. Mas o próprio Davi era apenas uma sombra. Ele era apenas alguém que apontava para alguém muito maior do que ele. Esse sim é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Rei, o Messias. Jesus Cristo viria, e ele sim viria para nos tirar do caos, da decadência. Sim, porque sem o rei, nós vivemos em decadência. Sem o rei, nós vivemos no caos. É o que nós estamos vendo em Juízes. Tem algumas pessoas que estão muito chocadas com a exposição de Juízes. E é para ficar chocado mesmo. Porque Juízes mostra para a gente o nosso coração sem o rei. O nosso coração sem Deus, a nossa vida sem o rei é caos, é decadência. Nós vimos então o caos, a decadência em Gideão, um rei, ou melhor, um juiz, que se colocou como rei. O seu filho Abimeleque fez ainda pior, se autocoroou rei. Depois nós vimos Tolá e Jair, e na sequência Jefté, que fez aquele voto tolo, em que ele terminou sacrificando até a própria filha. Sim, o pecado nos leva à decadência. A nossa rebeldia, a rebeldia do nosso coração, nos leva para longe de Deus, a ponto de prejudicarmos aqueles que nós mais amamos. Somente o Rei, somente Jesus Cristo pode nos tirar dessa decadência. Somente Jesus Cristo pode nos salvar do caos que é o nosso coração. E hoje nós vamos ver, mais uma vez, um episódio na história de Juízes, que vai dizer exatamente isso. Sem o Rei, o orgulho causa conflito e os líderes imitam o mundo. Sem o rei, o orgulho causa conflito e os líderes imitam o mundo. Vamos começar
por essa primeira sentença. Sem o rei, o orgulho causa conflito. Verso 1 até o verso 7, Juízes 12, 1 a 7, diz assim: Então os homens de Efraim se reuniram, foram a Zafon e disseram a Jefté: Por que combateste os amonitas e não nos chamaste para ir contigo? Atearemos fogo em ti e na tua casa. Mas Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos uma grande luta com os amonitas. E quando vos chamei, não me livrastes das mãos deles. Quando vi que não me livrarias, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que então viestes para cá hoje? Para lutar contra mim? Depois disso, Jefté reuniu todos os homens de Gileade e guerreou contra Efraim. E os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: Vós, gileaditas, sois desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim, e quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar, perguntavam: És tu efraimita? Se dizia que não, então lhe pediam que dissesse a palavra Shibolete. Se, no entanto, dissesse Sibolete, porque não conseguia pronunciar corretamente a palavra, eles o prendiam e o matavam na passagem do Jordão. Naquela ocasião, 42.000 efraimitas foram mortos. Jefté foi juiz de Israel durante 6 anos. Quando Jefté, o gileadita, morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Amém. Sem o rei, o orgulho causa conflito. Onde é que a gente vê orgulho aqui? Veja o que acontece, queridos, nessa história triste. Acontece uma guerra civil. E dessa guerra civil, em Israel, acontece um genocídio. Um genocídio em que 42.000 efraimitas são mortos. Por quê? Uma só palavra: orgulho. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Os efraimitas, diz no verso 1, que os efraimitas reclamaram com Jefté por terem sido excluídos da batalha. E aí ameaçaram Jefté. Aí a gente precisa lembrar quem eram os efraimitas. Quem eram os efraimitas? Juízes capítulo 2, verso 8 e 9, diz que Josué, lembra de Josué? Sucessor de Moisés. De que região ele era? Está aí, capítulo 2, verso 8 e 9. Efraim. Olha só. Josué, séculos antes disso aqui, sucessor de Moisés, grande Josué, de Efraim, região montanhosa de Efraim. Depois, capítulo 3, verso 12. Eude, juiz, ele recrutou, isso na história de Israel, dos juízes, ele recrutou os efraimitas para lutar contra os moabitas, e ele venceu. Os efraimitas ajudaram na batalha, e Israel venceu. Débora, a juíza, era de que região? Efraim. Gideão os convocou para a batalha naquele momento e venceu os midianitas, com a ajuda dos efraimitas. Interessante que naquele momento, eles ainda chegaram para Gideão para reclamar. Por que Gideão não tinha os convocado antes? Demorou tanto para convocá-los. Quando eles questionaram Gideão, Gideão respondeu a eles. Juízes capítulo 8, verso 2, olha só. Gideão fala assim para eles: O que eu fiz em comparação com o que fizestes? O resto das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb, nas vossas mãos. O que pude fazer não se compara com o que fizestes. Levantou a bola
dos efraimitas. Não é? Depois que Abimeleque, filho de Gideão, provocou todo aquele caos em Israel, depois de Abimeleque surgiu um outro juiz. O nome desse juiz era Tolá. Tolá trouxe ordem para Israel. Sabe de onde era Tolá? Efraim. Efraim. Veja, toda a história do período dos juízes até aqui, a história dos efraimitas é uma história de vitória. É uma história em que eles, infelizmente, terminaram não dando glória a Deus, não exaltando ao Senhor por suas vitórias, mas dizendo: fomos nós. Fomos nós. Parece que o orgulho tomou conta deles, querido. O orgulho lhe subiu a cabeça dos efraimitas. Por outro lado, Jefté, ele também não vai aliviar para os efraimitas. No verso 2 e 3, ele vai ficar ressentido do comportamento dos efraimitas, ele vai argumentar contra eles, porque eles o chamou, eles não haviam atendido ao chamado antes. O que é interessante, porque o Gideão havia aplacado a ira dos efraimitas antes, mas agora Jefté ele coloca lenha na fogueira. E por que ele coloca lenha na fogueira? Orgulho. Ele era orgulhoso demais para baixar a bola naquele momento, para apaziguar os ânimos. Ele era orgulhoso demais para se preocupar em evitar uma guerra civil. E por isso a guerra civil foi deflagrada. Verso 4 até o verso 7, Jefté não espera nem a resposta dos efraimitas. Ele já junta o exército, já vai atacar os efraimitas. E aí acontece algo interessante. Depois que os efraimitas são derrotados, olha o verso 5. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Eles já tinham vencido. Mas, tomando essa passagem, os efraimitas, eles eram da região, mas eles tinham diferenças culturais. Era tipo carioca e paulista, né? Diz aqui que os gileaditas obrigaram os efraimitas, derrotados, porque eles eram derrotados, eles se disfarçaram. Então perguntavam para eles na passagem do Jordão: vem cá, você é efraimita? Sou não. Então fala Sibolete, ou melhor, Shibolete. A palavra significa rio corrente. Mas a questão não era o significado da palavra, a questão era a pronúncia. Os efraimitas, então, por ter um sotaque diferente, por ser uma vertente cultural, né, eles não conseguiam falar com o SH, Shibolete. Eles falavam Sibolete. Né? Tipo, você pergunta para o carioca, né? Você pede para o carioca falar, então, fala churrasco. Ou então fala 4, ele vai dizer 2 mais 2. Tem os nossos queridos irmãos cariocas aqui. Né? Então, quando os efraimitas não conseguiam pronunciar da forma como os gileaditas pronunciavam, então os gileaditas assassinavam aquelas pessoas. O genocídio foi tanto que 42 mil pessoas morreram. Tudo por causa do orgulho. Queridos, a nossa cultura, ela transformou orgulho em virtude. Nós somos encorajados o tempo inteiro a
amar nós mesmos, a potencializar as nossas virtudes, enaltecer as nossas qualidades. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que o orgulho foi um motor que levou lá no Éden, Adão e Eva, a se colocar contra o bom Deus. O orgulho. A tentação da serpente foi: Deus sabe, Ele proibiu que vocês comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Ele sabe, porque no dia que vocês comerem, vocês, olha a tentação, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A tentação envolvia o orgulho. E a partir de então, queridos, o orgulho, ele nos assola dia e noite. Ele tem assolado a humanidade. Ele está em nós. Moisés advertiu várias e várias vezes Israel a respeito do orgulho. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Diz assim: o Senhor não se agradou de vós, está falando para o povo de Israel, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, porque vocês eram menos numerosos do que qualquer outro povo. Então não adianta, Moisés dizia para o povo, não adianta se orgulhar pelo favorecimento de Deus, porque Deus não favoreceu vocês porque vocês são grandes. Capítulo 8, capítulo seguinte, Deuteronômio 8, verso 11 a 17. Olha o verso 11. Cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Não suceda que depois de teres comido e estares farto, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes venenosas e de escorpiões, e terra árida sem água, onde fez sair água da rocha dura para ti. E te alimentou no deserto com maná, que teus pais não o conheciam, a fim de humilhar e te provar, para mais tarde te fazer bem. Portanto, não digas no coração: a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. O tempo inteiro Moisés está alertando ao povo: cuidado com o orgulho. Cuidado em achar que, por conta da sua força, da sua capacidade, Deus favoreceu você. É exatamente o que o sábio vai dizer em Provérbios, capítulo 17, ou melhor, capítulo 16. Ele diz: a soberba, ela precede a queda. Ela precede a ruína. E sabe o que é pior do orgulho, queridos? Ele nos cega. O orgulho nos faz não enxergar quem realmente somos. C.S. Lewis, ele fala sobre isso em seu livro Cristianismo Puro e Simples. E ele traz algumas perguntas bem interessantes para a gente refletir. Vou trazer para vocês. Quanto me desagrada quando alguém me despreza? Quão irado fico quando alguém me dá uma bronca? Qual é a minha reação quando alguém se exibe com ostentação? Como reajo quando alguém recebe um elogio que dizia respeito a mim? Costumo comparar os outros em relação aos meus estudos, trabalho,
embelezamento, posses. Eu me sinto mais espiritual do que a maioria das pessoas. Quão ofensiva para mim é a doutrina da graça? Porque a doutrina da graça, ela ofende o nosso orgulho. A doutrina da graça vai dizer, não depende de nós. Por maior que seja a nossa capacidade, por melhor que seja o nosso caráter, nunca seremos merecedores da salvação. É exatamente por isso que Jesus Cristo se fez homem, morreu e ressuscitou, porque nós não somos capazes. E aí nós confiamos nos méritos de Cristo e não nos nossos méritos. Sim, a doutrina da graça, ela nos humilha. A doutrina da graça, ela vai contra o nosso orgulho. E aí nós percebemos o quanto somos orgulhosos, sem que sequer nos demos conta disso. Nós nos sentimos melhores, temos melhores ideias, melhores recursos, estratégias. Nós, em muitas ocasiões, não buscamos a vontade de Deus, não tomamos as nossas decisões no dia a dia, procurando saber o que Deus acha, o que Deus pensa a respeito. Por quê? Porque nós nos achamos capazes de fazer isso. Muitas vezes somos exortados pelos líderes da igreja e nós não nos submetemos, porque dizemos, quem que ele está pensando que é? Isso é o nosso orgulho. Mas Jesus, queridos, ele nos ensinou o caminho da humildade, o caminho do caráter dele. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra o caráter de Jesus. Jesus, sendo Deus, ele se fez homem. E o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 2, no verso 5, o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, fez a si mesmo sem nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho do nosso Senhor para cada um de nós. Queridos, quando nós agimos com orgulho, quando nós nos deixamos levar pelo nosso orgulho, nós causamos conflitos, nós causamos guerras, nós provocamos divisão na nossa família, nós provocamos divisão entre parentes, nós provocamos divisão entre amigos, nós provocamos divisão na igreja. Quando nós agimos com orgulho, nós separamos as pessoas. É exatamente o que a tribo de Efraim e Jefté fizeram. Eles se deixaram levar pelo orgulho, e o orgulho trouxe a guerra. É por isso que o apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele adverte da seguinte forma: escute, de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? É uma pergunta para cada um de nós. De onde vem? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que nós não pedimos? Porque somos orgulhosos. O nosso orgulho provoca guerras. O nosso orgulho provoca conflitos. E aí precisamos nos arrepender disso e nos voltar diante do Senhor e pedir: Jesus, me faz ter o teu caráter. Me faz ter o teu coração. Transforma-me. Me dá um coração igual ao teu. Na sequência, verso 8 até o verso 15. Sem um rei,
os líderes imitam o mundo. Vamos ler. Depois dele, Ibissã de Belém foi juiz de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe 30 mulheres de fora para casarem com seus filhos. Foi juiz de Israel durante 7 anos. Quando morreu, Ibissã foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, foi juiz de Israel durante 10 anos. Ao morrer, Elon, o Zebulonita, foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdom, filho de Léu, o piratonita, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 filhos, ou melhor, 30 netos, que montavam 70 jumentos. Foi juiz de Israel durante 8 anos. Quando Abdom, filho de Léu, o piratonita, morreu, foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Amém. Irmãos, sem o rei, os líderes imitam o mundo. Como assim, pastor? O que você está vendo aí? Como é que você está vendo isso aí nesse texto? Vamos lá. Veja a influência cananita nesses juízes. São 3 aqui: Ibissã, Elon e Abdom. E o relato deles é muito curto. Mas perceba para onde o autor está nos levando. Ele menciona a região de cada um desses juízes. Qual é a região desses juízes? Olha lá, são 3. Ibissã é de Belém, Elon de Zebulon e Abdom de Efraim. Joia. Belém, Zebulon e Efraim. Por que o autor faz questão de dizer isso? Eu amo a exposição bíblica. Porque a gente aprende a estudar as Escrituras a partir do seu contexto literário. Abra sua Bíblia lá em Juízes capítulo 1. Quais foram as regiões que não expulsaram os povos cananitas? Juízes capítulo 1 vai dar um relato de todo o livro de Juízes, dá um resumo. E coloca lá quais foram as tribos que expulsaram os povos cananitas e quais foram as tribos que deixaram de expulsar os povos cananitas. Capítulo 1, verso 18. Ibissã era de onde mesmo? Você lembra? Belém, de Judá. Olha o que diz, capítulo 1, verso 18. Judá também conquistou Gaza, Asquelon e Ecrom, com seus respectivos territórios, mas não conseguiu expulsar os habitantes dos vales, pois eles tinham carros de guerra feitos de ferro. Belém de Judá não expulsou os povos. Elon era de onde mesmo? Zebulon. Juízes capítulo 1, verso 30. Dá uma olhada lá. O que fala de Zebulon? Zebulon também não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os de Naalol. Porém, os cananeus continuaram habitando entre eles e foram sujeitos a trabalhos forçados. Abdom, de que região era mesmo? Efraim. Onde é que está Efraim aí? Juízes capítulo 1, verso 29. Efraim também não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus continuaram habitando entre eles em Gezer. Veja, as 3 tribos desses 3 juízes não expulsaram os cananeus. Os cananeus viviam entre eles. E o que aconteceu quando os cananeus viviam entre eles? A cultura cananita terminou influenciando aquelas tribos. Aí vamos voltar lá para o relato do capítulo 12 de Juízes. Agora vai fazer sentido. Olha o que o autor vai dizer. Ibissã, verso 9, tinha 30 filhos e 30 filhos. Isso mostra o quê? Que eles tinham muitas mulheres.
Esse era um costume de quem mesmo? Dos cananitas. Verso 14, Abidom teve 40 filhos e 30 netos. O que a palavra de Deus dizia sobre, nós já vimos isso aqui, Deuteronômio, fala sobre a questão de ter muitas mulheres. Isso era o costume dos povos cananitas, não era do povo de Deus. Mas aqueles juízes haviam sido influenciados. Verso 9 ainda vai dizer, ainda vai apontar o seguinte: ele tinha, o Ibzan, 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamentos a quem? A homens de fora do seu clã, e 30 mulheres de fora para casarem com seus filhos. O que é esse negócio de fora? O que ele está dizendo aí? Quem são essas pessoas de fora? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3. Juízes 3, 5 e 6 diz assim. Juízes 3, 5 e 6. Os israelitas viviam entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamentos aos filhos deles. E cultuavam os seus deuses. Quem eram essas pessoas de fora? Estrangeiros. Eram pessoas da região cananita que adoravam outros deuses. E a palavra de Deus já havia exortado o povo de Israel a não fazer isso. Deuteronômio capítulo 7, verso 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para onde vais, para que dela tomes posse, e houver expulsado da tua frente muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas, mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as entregar a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente, não farás com elas nenhum acordo, nem terás piedade delas. Não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, depressa vos destruiria. Perceba, era a ordem do Senhor, que não haja casamento, com os povos cananitas. Mas aqueles homens, aqueles líderes, se deixaram influenciar profundamente pela cultura cananita. Uma última coisa, perceba a tendência à realeza desses homens. No verso 14, diz que Abidom teve 40 filhos e 30 netos que montavam em 70 jumentos. O que é isso, montar em jumentos? Isso era uma expressão de realeza. Somente reis, naquela época, montavam em jumentos. Haja vista Jesus, séculos depois, mas a entrada triunfal dele em Jerusalém, em que o povo de Jerusalém dizia, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, ele entrou montado em um jumento. E esses homens fizeram isso. Não é à toa que o juizado deles foi curto. Veja que esses homens, Ibzan teve 7 anos de juizado, em comparação com o juizado de outros homens, 30, 40 anos, Elon 10 anos, Abidom 8 anos. O juizado deles foi diminuído, porque eles foram profundamente influenciados pela cultura cananita, e a cultura cananita prejudicou o governo deles, de maneira que até o juiz entre esses 3, não é, Elon, olha o verso 11 e 12. O que Elon fez? Não se fala nada dele.
Ele governou 10 anos. E não tem uma linha dizendo nem de bom nem de ruim dele. O autor simplesmente diz, não tem nada para dizer desse homem. Não tem nada para dizer. Queridos, quando os líderes, eles se deixam influenciar pela cultura cananita, pela cultura do mundo, eles arrastam o povo com ele. E talvez você esteja pensando, pastor, mas eu não sou líder. Meu caro, em algum momento, todos nós somos líderes. Em alguma situação, você é líder da sua família. E quantos líderes de famílias têm levado as suas famílias para longe do Senhor? Porque têm absorvido a cultura cananita. Quantos maridos têm levado o seu casamento para a cultura mundana, para longe do Senhor? Quantos líderes da igreja têm levado a igreja para longe de Deus? Quantos pastores têm levado suas igrejas para longe de Deus, porque têm sido influenciados por uma cultura do mundo, e suas decisões têm sido tomadas a partir do conselho do mundo, e não da palavra de Deus? Quantos e quantos homens têm sido deixados levar pela cultura do nosso tempo? Sim, todos nós, queridos, somos sujeitos à cultura do mundo atual. E essa cultura, ela está dobrada, ela está prostrada, ela está em adoração ao consumismo. Ela adora o bem-estar. A nossa cultura adora a beleza, adora os prazeres. A nossa cultura é uma cultura hedonista. E quantos de nós, mesmo dizendo que somos evangélicos, mesmo frequentando a igreja, nós estamos sujeitos a essa cultura e levando aqueles que estão ao nosso redor para longe de Deus. Não é à toa que o apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, verso 15, ele vai dizer, não ameis o mundo. Não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai advertir os romanos no capítulo 12. No verso 1, o apóstolo Paulo diz, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós experimentamos a vontade de Deus, queridos? É rejeitando o mundo, é rejeitando a cultura do mundo e tendo a nossa mente sendo transformada pela renovação da palavra. Aí nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Queridos, todos nós, cada um de nós, mesmo que você não tenha consciência disso, todos nós temos influência do mundo. E todos nós temos uma tendência a abrir mão de Deus para ficar com o mundo. Só existe uma forma de nos salvarmos dessa tendência. É amarmos a pessoa certa. Se nós amarmos o mundo, essa tendência vai nos levar para longe de Deus. Mas se nós amarmos a Jesus Cristo, Ele vai nos levar para perto de Deus. Amém. Somente Jesus Cristo é o caminho. Ele é o único caminho.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente por meio de Jesus Cristo é que nós deixamos as coisas do mundo e nos aproximamos de Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida distante de Deus. Uma vida à luz da sua própria vontade, à luz do seu próprio desejo, à luz dos seus próprios conceitos, dos seus próprios pensamentos, dos seus sonhos e projetos. E você sabe que isso não tem te levado a lugar nenhum. Você sabe disso. Eu estou te apresentando hoje o único caminho para se livrar disso. É Jesus Cristo. O caminho do nosso orgulho, o caminho do mundo nos leva ao caos. Mas Jesus Cristo nos leva para o Pai. Nos leva para perto de Deus. Deus quer ter um relacionamento verdadeiro com você. Mas o caminho é o Filho dele, Jesus Cristo. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Sem o Rei, o orgulho causa conflito e os líderes imitam o mundo. Então abrace o Rei. Se prostre diante do Rei. Se prostre diante de Jesus Cristo. Confie tão somente em Jesus e diga para Jesus: Jesus, perdoe-me dos meus pecados e recebe a minha vida. Eu te dou a minha vida, eu te dou o meu coração. Eu quero confiar tão somente no Senhor para o perdão dos meus pecados e para a salvação. Faça isso nessa noite, se você nunca fez. Hoje é o dia de você orar e dizer: Jesus, eu quero confiar tão somente no Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, estamos diante da Tua Santa Palavra. Obrigado porque é mais uma manifestação do Teu amor para conosco. E o Senhor mais uma vez mostra o nosso coração, que é um coração de orgulho, é um coração voltado a imitar as coisas desse mundo. Mas ao mesmo tempo, Senhor, Tu também nos mostra o Teu grande amor, a Tua grande graça e misericórdia, que se deu por nós a ponto de enviar o Teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Bendito seja o nosso Rei, Jesus Cristo. Obrigado por nos lembrar disso nesta noite. E nos faz, Senhor, rejeitar cada vez mais as coisas desse mundo. E inclina o nosso coração a amar mais e mais e mais o nosso Senhor Jesus. Em Cristo nós oramos. Amém. Ainda em oração, eu queria perguntar para você se ao ouvir esta palavra, ouvir esta mensagem, o Senhor abriu seu coração, abriu seus olhos, e você viu a majestade do Rei Jesus Cristo. Você viu o quanto você está distante de Deus, e o quanto você precisa de Jesus para estar perto de Deus. E agora você quer manifestar a sua confiança em Jesus. Se você quer fazer isso agora, levante a sua mão e eu quero orar por você. Levantando a sua mão, dando esse sinal, você está dizendo: eu confio tão somente em Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você está dizendo: eu confio tão somente em Jesus
para o perdão dos meus pecados, para a salvação da minha alma. Amém. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Agora é o momento. Levante a sua mão e você está dizendo: eu confio tão somente em Jesus. Deus, eu coloco diante do Senhor esses irmãos que levantaram a mão nesse momento, afirmando confiar tão somente no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor confirme, que o Senhor que deu a fé para eles, que o Senhor os fortaleça e os faça crescer no conhecimento de quem é o Senhor Jesus, para a glória do Senhor. E aqueles que ainda estão resistentes, que o Senhor abra bem os seus olhos, abra bem o seu coração, para que eles se prostrem diante do Rei. E eu rogo, Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, a Igreja do Senhor, o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana. Estamos despedidos com uma oração silenciosa. Logo mais nós temos a nossa cantina. Aqueles que desejarem, ela está sendo servida no nosso espaço de convivência. Uma boa semana a todos.